Olá, meus caros, tudo bom? Sou Jordão Português, sou advogado e também especialista em direito do trabalho. O que eu vou trazer nesse vídeo aqui a pedido dos clientes e amigos é sobre os pagamentos das verbas trabalhistas, para quem é regido pela CLT. E fica conosco aqui que eu vou passar a nossa posição jurídica e não política, do que vai acontecer com os salários, com as verbas rescisórias, e que muitos não vão conseguir cumprir e pagar as verbas trabalhistas. E aí vamos trazer aqui para você nesse vídeo. Curta aqui nosso canal, nos siga aqui nas redes sociais e vamos então ao nosso vídeo. A pergunta que me falaram é: devido à paralisação do coronavírus em alguns municípios e estados que mandaram fechar a minha empresa, e alguns empregados perguntaram, e as empresas a qual eu trabalho foram fechadas, e o trabalhador, o empregador está preocupado. A preocupação é quem vai pagar essa conta. Eu ouvi dizer que o presidente falou, comentou que quem deve pagar é quem mandou parar. Isso, é mais ou menos assim. Vamos lá, nossa posição jurídica está prevista em lei. E o que eu quero passar para vocês é: paralisou, ficou dia sem paralisado, quem vai pagar essa conta? Não é verdade? Já que a empresa está paralisada, quem vai pagar a conta do empregado? O empregado também está sem receber e não tem culpa por isso. Quem que vai parar e quem que vai pagar essa conta? Eu quero compartilhar aqui com vocês então a previsão legal sobre essa questão de paralisação. Está na CLT. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês, para vocês verem aqui, acessando pela internet, que está vigente, está online, para vocês conseguirem aqui acessar também. Ok? Vou compartilhar com vocês aqui então a previsão legal da CLT. Artigo 486 da CLT, que regula a relação trabalhista, algumas normas especiais, mas aqui é a norma geral, e aqui regula para quem está sob o vínculo da CLT. E aqui, vamos lá, aqui no artigo 486 diz assim: no caso de paralisação temporária definitiva do trabalho, que é o que está acontecendo agora com o caso do coronavírus, uma paralisação temporária, motivada por ato de autoridade municipal, prefeito, autoridade federal, governador, ou melhor, autoridade estadual, que é o governador, e federal, que é o presidente da República, mediante lei, regulamento, que impossibilite a continuidade da atividade, prevalecendo o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Aqui está dizendo que a sua relação de trabalho que gerou rescisão devido a essa paralisação, e aqui está dizendo, aqui está no capítulo da rescisão do contrato de trabalho, se gerou rescisão por culpa ou por ordem judicial, por decisão, ou melhor, por lei e do município, que é o prefeito que manda, do estado, que é o governador, e federal, que é o presidente da República, quem que vai pagar a conta? Vai pagar a conta a autoridade que foi responsável por fechar o seu comércio e gerar, então, a rescisão do contrato. É um artigo que está vigente e que vai gerar muitas ações judiciais, e muitas ações realmente vão surgir porque esse artigo está vigente. O que diz aqui? Que existe, se o prefeito é quem mandou fechar, é o município que vai responder. Se foi o governador, é o estado que vai responder. E se foi o governo federal que mandou fechar, o presidente da República, então é a União que vai pagar a conta. É ele que ficou responsável. Só que vai pagar a conta apenas dos pagamentos de indenização. Está dizendo aqui, prevalecerá o pagamento da indenização. Ou seja, somente as verbas indenizatórias é que que o governo poderá ser chamado para pagar, ok? E as verbas indenizatórias, praticamente são as maiorias. Para você ter exemplo, que são verbas indenizatórias.
abonos, ajuda de alimentação, bonificações habituais, ajuda de custo, gorjetas, participação nos lucros, certo? E estão tudo verbas indenizatórias. Também abono de salários, abono de férias também, que esses, sem exceder os 20 dias, também tem natureza indenizatória. As verbas de natureza salariais, aí ficará a cargo da empresa, do empregador. Adicional de função, adicional de salubridade, periculosidade, adicional de transferência, adicional noturno, a sua remuneração, comissões. Isso possui natureza, então, salarial. E o que é natureza salarial, o empregador vai pagar. Agora, o que é de natureza indenizatória, tá? Quem vai pagar é o município, o estado ou a União. E vamos lá, e o artigo aqui, 486, no parágrafo 1º, diz assim, que a pessoa vai lá, o empregado entrou com a ação, e aí o que vai fazer a empresa? A empresa vai chamar a autoria. Na verdade, é como chamar a autoria, dizendo assim, quem deve não sou eu, quem deve é o município. Quem deve não sou eu, quem deve é o estado. Quem deve não sou eu, quem deve é a União. Aqui diz assim, sempre que o empregador invocar sua defesa, o preceito do presente artigo, ou seja, ele está sendo demandado para pagar verbas de natureza indenizatória decorrente à paralisação. O tribunal, então, vai notificar o ente público, o município, o estado, a União, para responder que foi responsável pela paralisação. Para que no prazo de 30 dias alegue o seu direito, faça sua defesa e entre no processo como chamamento à autoria, com a forma de denunciação da lide. Então, vão entrar com processos, a defesa do empregador vai ser chame o município, o estado, a União, para pagar essas verbas, porque foi culpa dela que gerou a rescisão contratual, porque eu não tenho condição de pagar, porque o negócio foi fechado e gerou a rescisão contratual. Mas as outras verbas, quem vai pagar é o empregador. Quem fica responsável pelas verbas de natureza salarial é o empregador, mas as de natureza indenizatória, que são a maioria, ficará a cargo do município, estado ou da União pagar essa conta. E aqui é que vai estar a grande insegurança jurídica. Essa é uma posição e está prevista aqui. Abri para vocês, mostrei, está aqui escrito, está vigente esse artigo. Ou seja, a empresa que não pagou por questões de força maior, ela não está conseguindo fazer sua atividade e o empregado também não está trabalhando, é por questões de força maior. Quem é culpado? Quem deve arcar? E na relação de trabalho, tem sempre uma proteção para o trabalhador. E o trabalhador vai ser protegido nas verbas de natureza salarial, porque quem vai ter que pagar essas verbas, esses dias parados, vai ser a empresa. Mas as verbas indenizatórias, quem deve pagar é o município, o estado ou a União. Quando eles mandaram paralisar tudo, acho que eles não pensaram nas questões jurídicas, não foi bem assessorado e não pensaram assim na bomba jurídica que estavam causando com isso. Já tem pessoas entrando já com ações populares para poder voltar a trabalhar e não esperar a paralisação. Uma ação popular é uma ação gratuita, a qual qualquer cidadão pode entrar e alegar algumas questões que protegem no nível constitucional, ok? Então, assim, não é uma posição política que eu estou falando aqui para vocês, é uma posição jurídica de que quem deve pagar a conta das verbas indenizatórias é o município, o estado ou a União, quem foi o responsável por fechar seu comércio e dar a causa à rescisão do seu contrato, para você, enfim, qualquer motivo da rescisão, não sei se é por justa causa, sem justa causa, demitiu, vai gerar verbas, e essas verbas quem deve pagar. E eu acredito que vai gerar uma consequência enorme jurídica. Eu acredito que vai gerar uma consequência enorme, juridicamente falando, tá? Não sou contra nem a favor, não tenho partido. Nossa posição é jurídica. Quanto mais demorar ao fechamento das empresas, mais dificuldades as empresas terão de pagar e honrar com seus compromissos. Isso é visível, isso é notório. E vamos ver os próximos passos e as exposições do judiciário
relacionado a esse tema, porque ainda é algo novo, de 20 anos para cá, de Constituição, a nossa Constituição de 1988, não tivemos algo parecido, que paralisou tamanho, tantos dias e consequências jurídicas. Então ainda não temos, assim, da parte da justiça, do judiciário, posições relacionadas a algumas outras questões que são discutíveis. Aqui mostrei para vocês CLT está previsto que deve pagar então o município, o estado e a União. E é isso aí. Boa sorte, bons negócios e sucesso para todos nós.